Bem, Dante de Oliveira, todo mundo sabe, né, que ele era filho de uma família tradicional de Cuiabá. Doutor Paraná, né, Sebastião de Oliveira, Dona Maria de Oliveira, e eles, assim, uma família bastante cuiabana. E o Dante estudou aqui, e quando ele foi para o Rio de Janeiro, para lá começar os estudos, fazer vestibular e depois entrar na faculdade, ele começou a militar, aí sim ele começa a militar politicamente. Filiou-se ao MDB e teve também, assim como eu tive junto com ele, depois quando eu o conheci, nós tivemos também uma militância no movimento revolucionário 8 de outubro, no MR8, que naquela época era ainda um movimento clandestino, mas que lutava pela democracia, lutava por melhores condições de vida para o povo. Então, ali começou a militância do Dante como político. Então, Dante lançou-se candidato a vereador, não foi vitorioso, fez a campanha, inclusive, que é uma das grandes marcas do Dante, que era o banquinho que ele colocava na praça, e subia no banquinho, ele já era alto, 1,90 m, subia num banquinho, quer dizer, todo mundo ouvia, ele não precisava ter um palanque, né, mas tinha lá o seu caixotinho de madeira, que era o palanque dele. E quando então ele decidiu ser candidato a deputado estadual, e aí sim, de uma maneira já mais organizada, o seu retorno já estava um pouco mais consolidado dentro da sociedade cuiabana, ele foi, então, vitorioso enquanto deputado estadual. E aí ele também tinha uma militância no CPT, que era a Comissão Pastoral da Terra. Então, essa bandeira aquela época que ele defendia os poceiros, os que não tinham terra, eram lutas assim pela terra, contra a carestia, contra a dívida externa, tudo isso. Então foram as bandeiras que o Dante carregou como deputado estadual, levou para a Assembleia e lá ele começou a sua consolidação enquanto líder dentro do estado de Mato Grosso. Outro aspecto importante do Dante que eu admirava, e a grande parte das pessoas também, era que o Dante era uma pessoa muito articuladora. Depois de deputado estadual, ele então foi para uma candidatura a deputado federal, né, onde ele foi vitorioso, né, e de lá foi para Brasília, e lá ele apresentou a famosa emenda que nós conhecemos, que é das diretas já. Bem, é importante entender por que o Dante tornou-se, né, uma personalidade, um personagem político nacional. Partindo de Mato Grosso, ele tornou-se um personagem político nacional. Primeiro, com a apresentação da famosa emenda das diretas já, em 1983. Né? Há algumas razões de ordem simbólica e política também para que o Dante tenha assumido esse papel. Primeiro, havia várias emendas propondo o restabelecimento de eleições diretas no Brasil, tramitando no Congresso Nacional naquele momento. Mas havia uma série de temores de como que o regime militar, embora já estivesse numa fase de liberalização política, de redemocratização, como que o regime militar reagiria diante dessas pressões pelo restabelecimento de eleições diretas. O Dante, quando foi candidato a deputado federal aqui em Mato Grosso, em 1982,
quando ele tinha 30 anos, né, na época, já havia uma discussão muito grande sobre essa questão das eleições diretas. E ele vinha de uma ala, né, do antigo MDB, Movimento Democrático Brasileiro, depois PMDB, mais alinhada com essas teses. Então, ao chegar em Brasília, no Congresso Nacional, o Ulisses Guimarães, né, que era o grande líder do PMDB naquele momento, viu um simbolismo muito grande no Dante e acabou o escolhendo, né, ou dando vazão a essa pretensão dele diante das outras postulações, das outras emendas, das outras propostas, né, de emenda constitucional que tramitavam no Congresso. Por quê? Primeiro que o Dante contava então com 30 anos, conforme eu já disse. Ele simbolizava uma geração que até então nunca tinha votado para presidente da República. A última eleição tinha sido em 1960, em que foi eleito Jânio Quadros para presidente. O Dante tinha 8 anos de idade apenas, portanto ainda não era eleitor. Fator número 1. Fator 2, ele vinha de um estado como Mato Grosso, que é um estado interiorano, um estado bem centralizado no país, né? Então representa que isso era um anseio popular que vinha do interior do Brasil, das entranhas, né, do Brasil, e não dos grandes centros. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim. O fato de ele estar ligado às alas mais à esquerda do MDB alinhava mais com a sociedade civil, com os movimentos sociais, né, com a sociedade civil organizada, essa postulação. E também o fato de ele ser um deputado em começo de carreira. Todos os deputados mais antigos, primeiro, temiam a reação que poderia vir do regime militar em relação à emenda, e mesmo entre eles, né, um deputado temia que o outro crescesse muito politicamente com um eventual sucesso da emenda da direta já. Então, havia um conjunto de vetos, né? Um deputado vetava outro, que vetava outro, que vetava outro. Ele, como era um nome novo, não tinha nada a perder, não é? Aceitou correr o risco, não é? E aquela velha regra, aquela máxima, né, que vale na política. O prêmio era o tamanho do risco. 25 de abril de 1984. O Brasil parou para ver seu sonho de realizar eleições diretas para presidente da República ser derrubado. Através de uma emenda constitucional e do clamor das ruas que criou o movimento nacional Diretas Já, o país levantou-se e de vigília acompanhou os passos do Congresso Nacional. A emenda Dante de Oliveira foi proposta pelo então deputado federal desconhecido da maioria dos brasileiros, que obteve pouco menos de 5.000 votos em Mato Grosso para chegar lá. Para que houvesse eleições diretas era preciso alterar a Constituição. E para isso, 3/5 dos deputados deveriam aprovar o projeto de emenda constitucional. Foram coletadas 177 assinaturas entre os deputados federais e outros 23 entre os senadores. O projeto recebeu o número 5 de 1983 e a campanha tomou conta do Brasil. Contagiou as ruas e levou os diferentes setores da sociedade a exigir as diretas já. Dante, apelidado por Ulisses Guimarães de Mosquito Elétrico, rodou o país. Conquistou artistas, intelectuais, igreja, sindicatos e diversos movimentos sociais. Foi a maior manifestação política popular do Brasil. 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro. 1,5 milhão em São Paulo. Todos os lugares por onde passava a caravana das diretas levava o povo para as ruas. Você tinha que ter 1/3 de assinaturas de deputados e 1/3 de senadores para você apresentar. Então teve muitos daqueles que eram ligados à ditadura, falaram: Dante, eu vou dar uma assinatura para você apresentar, não quer dizer que eu vou votar, é para você apresentar. O caso mais conhecido foi do senador Saldanese. Está aí no livro também. Eu fui ao gabinete dele, aí ele mandou eu sentar, eu comecei a falar das diretas, de apresentar, aí eu falei: mas a senhora direta, eu sou contra você vai direta, vou votar nada, pô, só voto errado, não sei o quê, papá. Depois, terminando a conversa, ele falou: olha, vou assinar a sua emenda, mas não voto nela, mas vou assinar. A imprensa acompanhou a questão. Em sua maioria repercutia favorável. O Brasil sonhou, lutou, gritou, mas o Congresso, através da Câmara dos Deputados, em especial os 113 deputados ausentes, 3 abstenções
e os 65 votos contra impediu, no dia 25 de abril de 1984, que a emenda Dante de Oliveira fosse aprovada e o povo brasileiro pudesse votar em presidente. Faltaram 22 votos. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Quando Dante se elegeu de maneira estrondosa e apresentou a emenda das diretas, ele se tornou então extremamente conhecido e foi também o período que organizou-se no país a primeira eleição direta para prefeitos de capitais. Então, o Dante foi extremamente pressionado, exatamente pelo que ele representava no momento, era o símbolo da democracia, era assim o símbolo da mudança. Então o partido, né, não apenas aqui em Mato Grosso, mas em nível nacional, pediu que ele viesse para ser prefeito de Cuiabá. E aí ele voltou para Cuiabá e fez uma campanha maravilhosa, uma campanha, é bem verdade, muito difícil. Né, o adversário dele, um homem muito digno, uma pessoa muito experiente, extremamente conhecido, também de família tradicional, que era o Dr. Gabriel Novis Neves, reitor da universidade à época. Então, nós partimos para uma campanha em que nós poderíamos ganhar ou não. E foi então que o Dante, sem nenhuma experiência de executivo, mas contando com o apoio da família, dos amigos, foi que elaborou o primeiro plano, né, o primeiro planejamento para Cuiabá, e que se chamou Muda Cuiabá. Dante sim, Dante já, o futuro prefeito de Cuiabá. Dante sim, Dante já, o futuro prefeito de Cuiabá. Em junho de 1985, Dante licencia-se para dedicar a campanha à Prefeitura de Cuiabá. É eleito, é empossado em 1986. Cuiabá, Cuiabá, Dante sim, Dante já, Dante sim, Dante já, o futuro prefeito de Cuiabá. Convidado pelo presidente José Sarney, assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Um ano depois, retorna à prefeitura e em 1992 é reeleito novamente prefeito municipal. Nas minhas noites morenas a lua branca se derrama. Em 1995, Dante de Oliveira é eleito governador de Mato Grosso, com 71% dos votos. O mais expressivo número de votos de um candidato a governador até a presente data. Mas foi o deputado federal mais bem votado em 90, com cerca de 50 mil votos. Em 92, ele concorre à Prefeitura de Cuiabá e retorna à Prefeitura em 92. E já em 94, ele renuncia à Prefeitura, né, deixando o seu vice como prefeito, que era o coronel José Meirelles, na época, né, e concorre ao governo do Estado, pelo PDT, na época. Ele estava no PDT, que era o partido do Leonel Brizola. Né, e ele acabou montando uma frente imensa, como era o candidato favorito, acabou montando uma frente com mais de 10 partidos, 12 partidos, se não me engano. Né, para vocês terem uma ideia, ele tinha 4 candidatos a presidente na sua chapa. Né? Tinha o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, pelo PSDB, tinha o Lula, do PT, que o PT estava apoiando o Dante nessa eleição, né? Tinha o Quércia, pelo PMDB, né? 4 candidatos, e aí o Brizola, pelo PDT. Quer dizer, ele tinha 4 candidatos a presidente na sua chapa, dado o arco de alianças imenso que ele conseguiu montar nesse momento, veio como franco favorito e foi eleito com 71% dos votos, se eu não me engano. Quer dizer, foi a maior votação proporcional para governador. Quer dizer, nunca na história um governador teve 71% dos votos válidos. Né? Até hoje foi uma marca imbatível, essa do Dante em 94. Não é? Também já fez um governo naquele contexto do Plano Real, né? Naquela realidade pós-inflacionária, quer dizer, os estados utilizavam a inflação para se financiar. Não é? Então ele acabou tendo que fazer uma reforma do Estado
muito profunda, né? Aquilo que o Jaime não conseguiu fazer. O Jaime começou, como eu falei, fez uma primeira abordagem da reforma do Estado, mas o Dante teve que aprofundar e teve que mexer nas três grandes que eu falei, né? Acabou tendo que liquidar o BEMAT não teve condições de ser privatizado, né? Privatizou a SEMAT, que era a companhia de energia, e acabou municipalizando a Sanemat, né? Delegando a atividade de saneamento básico para os municípios e criando uma agência de regulação, que hoje é a AGER, né? Agência de Regulação de Serviços Públicos Estaduais Delegados. Em 1997, é aprovada a lei que permite, pela primeira vez na história do Brasil, a reeleição para presidente, governadores e prefeitos. Bom, o governo Dante, ele tem algumas características importantes e talvez a maior delas é a reestruturação do Estado. O Estado de Mato Grosso passa a ser um Estado sem grandes dificuldades que vão sendo superadas do ponto de vista da realização dos recursos para seu financiamento. Salários da população, dos funcionários públicos, passam a ser pagos em dia, né? Além disso, existe uma preocupação com educação e saúde que vão se tentando equacionar sem resultados imediatos, né? E, naturalmente, a questão central é a suspensão, em determinado momento, dos programas de incentivo fiscal, né? Para que isso fosse reestruturado e, naturalmente, houvesse uma formulação de um novo modelo que vai aparecer com os PRO, né? No setor industrial, então, você vai ter o aparecimento de uma nova linhagem de incentivos fiscais, um pouco diferente dos incentivos fiscais que aconteciam até o governo anterior, o governo Bezerra, né? O que é preciso ficar claro é que a natureza deles passam a ser mais setoriais, mais estruturados setorialmente. Então você tem o pró-madeira, o pró-arroz, o pró-leite, o pró-algodão e, naturalmente, algumas cadeias produtivas vão se beneficiar nesse processo. É verdade que algumas cadeias produtivas, né, como o do algodão, passam a ser fundamentais, passam a existir a produção de algodão, que o Estado de Mato Grosso chega a ser o primeiro colocado na produção do algodão, né? A soja passa a ter uma característica importante. Em 1996 nós temos a Lei Candir. É nesta época que também há uma modificação, e aí a mim parece um pouco paradoxal, né? Que ao mesmo tempo que nós temos um projeto de desenvolvimento baseado na industrialização, como uma etapa consequente da agricultura, né? Aparece uma Lei Candir que arrefece um pouco essa situação, né? Com uma situação, vamos chamar assim, diferente, né? Por conta do estímulo à exportação de matérias-primas. A industrialização, certamente, é preterida, né? E ela passa a ter uma certa manutenção, né? Uma certa manutenção de um crescimento que vinha ocorrendo. Eu considero Dante de Oliveira o maior político mato-grossense de todos os tempos, pelo conjunto da sua obra e pela relevância das lutas que ele acabou protagonizando e que se tornaram uma referência brasileira e até mesmo mundial. Depois de uma carreira brilhante no Legislativo Estadual e Federal, Dante teve a oportunidade de ser governador por 2 mandatos, foi ministro da Reforma Agrária e em todos esses cargos, em todas essas funções exercidas, ele deixou a sua marca. No Executivo Estadual, por exemplo, ele foi precursor de um modelo de gestão que hoje é predominante no país. No foco, por exemplo, da responsabilidade fiscal, ele introduziu esses novos conceitos aqui em Mato Grosso, antes mesmo da vigência da lei, e conseguiu organizar as finanças públicas, equilibrou as contas, vendeu o Mato Grosso muito bem. Mato Grosso naquela época ainda não era a potência agrícola que é hoje, era uma promessa sim, mas não havia realizado ainda esse objetivo, e o Dante teve esse papel também de
oferecer Mato Grosso como uma grande oportunidade de investimentos, como uma terra de oportunidades, e foi esse trabalho junto ao empresariado que acabou atraindo empresas de grande porte do país e do exterior e abrindo caminho para o Mato Grosso que nós conhecemos hoje. Essa potência do agronegócio, um estado exportador, né, um estado que lidera essa área do agronegócio no país, com projeção mundial também. Mas o que realmente marcou a trajetória de Dante foi, claro, a emenda das diretas já. O país que desde 64 vivia um regime militar, e em 84 esse regime começou a cair com a apresentação da emenda Dante de Oliveira. Essa emenda, de alguma forma, canalizava toda aquela herança contestatória que existiu no Brasil, especialmente a partir de 68, quando no mundo inteiro também pipocavam os movimentos da juventude, dos estudantes, pelas liberdades democráticas, por um novo modelo de governo e de vida. E o Dante, aqui no Brasil, ele conseguiu canalizar esse sentimento da juventude, especialmente, que saiu às ruas também no movimento das diretas, e exigindo a volta do Estado Democrático de Direito, a volta das liberdades democráticas, com o restabelecimento das eleições diretas para presidente e, por consequência, também para governadores e prefeitos. Aqui está a dignidade, a honra, a honestidade, a soberania e o brilho de 130 milhões de brasileiros.